Muito bem, alunos do 7º ano, bom dia mais uma vez. Eu gostaria de repetir uma coisa que eu disse a vocês a semana passada, tanto na videoaula quanto na live. Foi muito gostoso reencontrar vocês, olhar para essas carinhas todas e tenho certeza que vai ser muito prazeroso também a gente compartilhar esses próximos 2 meses de trabalho. Embora a gente se veja com frequência ali no colégio, né, porque as nossas salas são uma ao lado da outra, mas não é a mesma coisa desse contato mais próximo que a gente tem. Muito bem, hoje a gente vai para a nossa segunda proposta de trabalho, ainda sobre as máscaras. Então, eu gostaria, inclusive, de retomar com vocês uma questão muito importante. O Carlos já havia deixado um projeto de trabalho encaminhado, projeto sobre a África, e num primeiro momento ele conversou bastante com vocês sobre a questão da pintura corporal, e o que eu tentei fazer a semana passada foi estabelecer uma conexão, um gancho entre a pintura corporal e as máscaras faciais, ok? A gente vai continuar o nosso trabalho com as máscaras. Só que agora não mais no contexto africano. Então, mais uma vez, turminha, é importante relembrar algumas questões que eu coloquei para vocês na videoaula passada. Independente de falarmos da cultura africana ou da cultura contemporânea, esse nosso momento mais atual, as máscaras sempre estiveram presentes na vida da humanidade, em todas as culturas praticamente. Então, a semana passada eu até conversei um pouquinho com vocês e relembrei a história dos homens pré-históricos. A gente falou um pouquinho da importância das máscaras no teatro grego. Aliás, o mesmo ocorria também em Roma com o teatro romano. A gente retomou um pouquinho da aula de teatro sobre comédia dell'arte. Falamos sobre o uso de máscaras na comédia dell'arte. A gente explorou um pouquinho a ideia do espírito lúdico, brincalhão, com o uso de máscaras nos nossos carnavais, nos carnavais de Veneza, na Itália. A gente falou um pouquinho também do espírito religioso, ritualístico, do uso das máscaras em várias culturas. Conversamos um pouquinho sobre os tipos de materiais que são usados frequentemente para se confeccionarem as máscaras. Enfim, a gente falou um pouquinho, muito rapidamente, né? Porque, para falar a verdade para vocês, se nós fôssemos levar esse estudo sobre as máscaras a fundo, há muitas informações importantes, interessantes, curiosas que eu poderia passar para vocês. Mas a gente tem um tempo reduzido de trabalho, né? Então eu também não posso ficar aqui me estendendo loucamente falando sobre máscaras o tempo todo com vocês. Mas o que é bacana mesmo a gente perceber é que a máscara, ela dá a identidade de um povo. Por exemplo, muito precisamente nas culturas africanas, indígenas, pelo mundo todo. As máscaras, elas passam a personalidade. Principalmente no teatro, quando a gente fala das personagens, né? A personalidade da personagem, as características da personagem. E é uma história até um pouco recorrente, repetitiva, porque eu falava muito isso com vocês nas aulas de teatro. O público não vem ao teatro para ver o Sérgio. O público vem ao teatro para ver a personagem que o Sérgio interpreta. E no momento em que o ator entra em cena, ele obviamente tem que tirar a máscara dele, pessoa, e incorporar a máscara de um personagem. E quando a gente fala de máscara, eu não estou especificamente falando com vocês sobre uma máscara feita num material, seja de madeira, de gesso, de papel, que eu tenha que colocar sobre o meu rosto. Lembrem-se, a gente falou que a maquiagem acabou por substituir a máscara. Lembram-se disso? Então, a maquiagem também é uma máscara. O seu rosto limpo, sem absolutamente nada, sem maquiagem, ele também se transforma em máscaras. Ele expressa emoções diferentes.
ele expressa sentimentos diferentes, pensamentos diferentes. E para isso, eu não preciso de absolutamente nada no meu rosto. Então, é bacana a gente observar que a máscara facial, ela é capaz de comunicar ideias. O próprio Leonardo da Vinci fazia os estudos anatômicos dele, e inclusive nós falamos sobre isso, e entre esses estudos todos, das dissecações dos cadáveres que ele fazia para estudar a musculatura, um dos estudos se referia especificamente aos músculos faciais. Então, o nosso corpo ele tem mais de 600 músculos. 5% desses músculos concentram-se no nosso rosto. Então, a gente tem uma quantidade imensa de músculos no nosso rosto que são responsáveis por mudar as nossas expressões em função daquilo que nós sentimos e daquilo que nós pensamos, tá? Então, a questão das máscaras, ela vem via rosto limpo, ela vem via uma maquiagem, uma produção, e ela vem via uma máscara propriamente dita, em que você se utilize de materiais diversos para confeccionar algo que você coloque sobre o seu rosto. E como a gente já disse, ela tem sentidos dos mais diferentes possíveis, né? Das brincadeiras às questões mais sérias, especialmente em relação à espiritualidade, à religiosidade. Certo? Muito bem, turminha. Retomando um pouco dessa ideia das máscaras, a gente vai agora para um trabalho. Então, a semana passada, a proposta foi que vocês criassem e executassem um projeto ligado à cultura africana para complementarem os estudos que fizeram com o Carlos, especialmente sobre a pintura corporal. Hoje, a gente vai mudar o foco. A gente vai trazer a ideia das máscaras para o mundo contemporâneo. E vocês vão observar ao longo da aula que eu projeto aqui diversas ideias de máscaras, né? Toda essa sequência que vocês estão vendo enquanto eu estou falando com vocês são máscaras do mundo todo. Elas compuseram uma exposição que ocorreu o ano passado e uma exposição que trazia 200 máscaras do mundo todo, das mais diferentes culturas, com os mais diferentes propósitos, objetivos, sentidos. E o que é bacana vocês observarem em cada uma dessas máscaras é como você pode explorar os materiais. Vocês estão vendo máscaras feitas em madeira, mas estão vendo máscaras feitas em papel machê. Para quem não sabe, é uma massa de papel misturada com cola. Vocês estão vendo máscaras em que o artesão que confeccionou usou ráfia, palha, pinha de árvore, folhas de árvores, barbantes, linhas, lantejoulas. Então, a ideia de mostrar para vocês esse conjunto de máscaras é de vocês conseguirem explorar ao máximo a criatividade, as ideias. Que o segredo do trabalho que vocês terão que fazer está exatamente aí, na ideia e na criatividade. Então, é bacana você pensar em materiais diversos. Mas Sérgio, você disse a semana passada que nós não podemos sair de casa para comprar material em lugar nenhum. De fato, não podem, não devem. Você vai trabalhar com o que você tiver em casa. Gente, a gente tem em casa milhões de coisas que a gente pode usar nos nossos trabalhos. Então você tem os rótulos dos produtos que são usados no dia a dia, as embalagens desses produtos. Provavelmente você tem aí linha, barbante, provavelmente você tenha algum resto de papel colorido. Talvez a sua mãe tenha maquiagem que possa lhe oferecer para você compor o seu trabalho. Você pode usar papelão das embalagens, sacolinha de supermercado, embalagem de chocolate. E você pode simplesmente puxar para um trabalho feito com o seu lápis e a sua canetinha. Tá? Então, a ideia é vocês explorarem ao máximo os materiais que vocês têm à disposição de vocês para poderem fazer o trabalho que eu vou mostrar, tá? Bom, muito bem, pessoal. Qual é a ideia? Pensar em complementação da máscara facial, talvez com uma estrutura de cabelo.
Você pode pensar em maquiagem simplesmente. Você pode pensar na composição de cores. Você pode inclusive recorrer ao círculo das cores. Lembra disso ano passado? Quem sabe ali você encontre uma combinação interessante para você poder fazer o seu trabalho. Você pode buscar a e a tridimensionalidade, o alto e o baixo relevo. Então revejam todas essas máscaras que eu estou colocando aqui para vocês explorarem as ideias. Lembrem-se sempre de uma coisa, eu não quero cópia. Toda vez que eu posto para vocês referências visuais, é para vocês explorarem as ideias e a criatividade, não para vocês copiarem. Certo? Bom, então, em relação aos materiais, vocês estão absolutamente livres para usarem todo e qualquer tipo de material que vocês queiram e que vocês tenham à disposição. Lembrem-se disso, tá? Muito bem. Qual é a proposta? Você vai pensar numa personagem histórica. E aí eu acho até bacana vocês procurarem se lembrar um pouco das coisas que nós estudamos no ano passado. Vocês podem se inspirar na Grécia, na mitologia grega, que é exatamente o exemplo que eu estou colocando para vocês aqui, um trabalho que eu fiz esse final de semana, que para vocês vai servir para artes, na elaboração de uma máscara, e para o 6º ano eles vão fazer lá uma cena, e é diferente a proposta, tá? Mas vocês podem buscar inspiração na Grécia, vocês podem buscar inspiração em histórias de teatro gregas, vocês podem buscar inspiração no Renascimento que nós estudamos. E aí temos Leonardo da Vinci com muitas obras, Michelangelo com muitas obras, Rafael, Botticelli e outros artistas que talvez a gente não tenha estudado no 6º ano, mas nos quais vocês possam buscar inspiração para realizarem o trabalho. Você pode buscar inspiração até nas personagens da peça do ano passado que montamos em teatro, tá? Então, a ideia é você trazer uma personagem. Então, digamos, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Eu busquei a escultura da Medusa, que faz parte da mitologia grega, e, ao mesmo tempo, eu fui ver versões diferentes da Medusa. Então, tem a Medusa do Caravaggio, que é uma pintura. Tem a Medusa do Vic Muniz, aquele artista que estudamos o ano passado. Então, vários artistas recriaram a Medusa à sua maneira. O que eu fiz? Peguei a ideia da Medusa e criei uma máscara facial para Medusa. Então, a ideia é essa. Você vai inspirar-se numa personagem. Eu sugeri períodos históricos que a gente estudou, porque talvez fique mais fácil para vocês. Mas você pode buscar outras referências. Aí você traz essa obra original que você escolheu e você vai recriar uma máscara para ela. Você tem que aparecer no trabalho? Sim, você é, digamos assim, o ator. E esse ator vai usar essa máscara e vai expressar sentimentos e emoções com essa máscara. Então você pode literalmente pegar materiais, papelão, fita, barbante, papel, sei lá o quê, e confeccionar uma máscara para colocar no seu rosto. Esta é a opção 1. Você pode fazer maquiagem, literalmente maquiagem mesmo. As meninas provavelmente tenham maquiagem e as mães também. E aí vocês estão vendo no exemplo que eu fiz comigo mesmo aqui, eu me maquiei e aí eu produzi a Medusa. Só que ao mesmo tempo em que eu produzi o rosto da Medusa, eu compus a minha máscara com a parte superior, que seriam as serpentes que ela teria na cabeça. Então, quando a gente fala em máscara, a gente não está se referindo apenas ao rosto. Lembrem-se, cabelo, cabeça, orelhas, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui faz parte da sua máscara facial. Vejam esses exemplos que eu estou postando aqui. Vejam o próprio exercício que eu fiz comigo mesmo. Né? Quando você olha para mim aí nessas fotografias, você não está vendo uma cara, você está vendo uma cabeça. Então a ideia é essa. Você busca uma personagem histórica de um outro período,
até também de um período mais atual, mais contemporâneo, e você vai recriar a sua maneira, deste jeito que vocês estão vendo aí que eu fiz. Tá? Então, compondo cabeça, compondo rosto, e aí vem a parte final do trabalho. Sérgio, como que eu vou te entregar isso? Não tem como. Nós estamos num ambiente virtual. Então, você vai fotografar. E aí, turma, é simples, né? Você pode posicionar o seu celular e programar as fotografias, mas você também pode pedir para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, que eles te fotografem. Ok? E aí, recomendação, não tirem uma fotografia. Lembrem-se de fotografia lá do 6º ano. Explorem ângulos diferentes, posições diferentes, tirem várias fotografias, porque normalmente é o que acontece com o fotógrafo. Ele tira dezenas de fotografias e daquelas dezenas ele vai aproveitar talvez 10, 15 fotografias. Escolha as melhores, tá? E aí você pode fazer o quê? Fotografou e vai postar. O seu trabalho é exatamente isso, tá? Fotografar e postar em tarefas no Edmodo. Se você utilizou, digamos assim, como eu mostrei aí, eu fiz comigo mesmo, aí a sua foto que vai estar lá no Edmodo, correto? Se você fizer uma máscara mesmo, de papel, né? Aí você fotografa, coloca a máscara numa superfície, fotografa e vai postar no Edmodo da mesma maneira, ok? Então a ideia é essa. Você trazer para um momento mais contemporâneo, exercitando a sua criação, exercitando as suas ideias de uma maneira mais criativa, mais interessante, visualmente chamando atenção e produzindo este último trabalho relacionado às máscaras. Ok? Pessoal, uma coisa importante, normalmente eu dou a vocês 2 semanas para fazerem um trabalho como esse, porque eu sei que demanda tempo, você vai pesquisar, você vai ter as suas ideias, aí você vai produzir o material, vai confeccionar o trabalho, então eu sei que vocês precisam desse tempo, e são 2 semanas sempre, ok? Olha, alguns alunos andaram me perguntando na semana passada, ai, mas Sérgio, eu fiz várias, como é que eu faço para postar no Edmodo? Eu coloco essas fotos todas separadamente? Vou dar uma sugestãozinha para vocês, tá? Caso você tenha, por exemplo, do seu trabalho, 6 fotografias bacanas que você tenha gostado bastante e queira postar as 6 no Edmodo, porque ela tem expressividade diferente aqui ou ali, uma emoção, outra emoção. Então, se você quiser postar um único trabalho com várias imagens, eu estou colocando aqui para vocês um programinha que você baixa na loja do celular, tá? Google Store, Play Store, depende se é Android, se é Apple, mas enfim, ó, chama-se Layout. Este aí é o íconezinho, Layout. É muito fácil, é a coisa mais simples do mundo. Talvez alguns de vocês até já tenham. Então você baixa na sua loja e aí você não vai pagar nada, tá? Pelo programa. Você seleciona as fotografias que você gostou, insere, vocês vão ver que é muito fácil lidar com ele. E ele automaticamente vai te mostrar várias montagens com as 6 fotografias. Aí você escolhe uma com as 6 fotografias e posta no Edmodo esta única, tá? Vai ficar bem legal. Isto se você quiser postar várias fotografias com expressividade diferente, tá bom? Se não, você põe uma única foto ou a foto do trabalho com máscaras. Turminha, espero que seja interessante fazer um trabalho como esse, porque é bacana, você vai para o seu processo de criação, é uma coisa que está mais próxima de você, não tem nada a ver com a África, né? Então fica mais, parece que mais vivo dentro de você, porque vai mexer com a sua essência, com a sua personalidade, com a sua identidade. Então quando você cria para você, é mais empolgante. Então espero que seja interessante. Claro que eu estou à disposição de vocês para eventuais dúvidas e eu tenho certeza que sairão coisas muito lindas.
Então, bom dia e bom trabalho a todos vocês.